E nós vamos falar sobre isso agora com o especialista na área. Nós estamos em contato com o Alexandre Naime, que é infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da Unesp. Doutor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos aí da Jovem Pan. Então, Alexandre, a gente não pode esquecer que sempre se tem muita brincadeira numa situação muito séria com relação a essa vacina russa, né? Todo mundo questionou porque a rapidez com que eles chegaram, inclusive, a registrar a patente e anunciar que fariam uma vacinação já em massa, ainda este ano lá na Rússia, não é? Nós temos também, mas isso vamos falar depois, muita desconfiança em relação à vacina que pode vir da China, mas eu queria saber em particular a respeito desses estudos. O senhor acha que é confiável, mesmo pegando um universo pequeno de pessoas que estão sendo testadas? Na verdade, Denise, a gente vive uns tempos muito malucos, né? Em que os resultados das pesquisas, elas chegam primeiro por coletiva de imprensa, como aconteceu há 2 a 3 semanas atrás pelo presidente russo Vladimir Putin, e depois nós, cientistas, ficamos sabendo do que realmente aconteceu nos estudos, nos ensaios clínicos. Então, hoje foi publicado na Lancet esse resultado de, na verdade, 2 pesquisas agrupadas. Eles publicaram os resultados do fase 1 e fase 2 juntos, uma coisa que não é habitual. Geralmente se publica a fase 1 e depois a fase 2, e em cada um desses 2 estudos que foram publicados em conjuntos, foram alocados aí 38 pacientes. O objetivo dos estudos de fase 1 e 2 são principalmente garantir a segurança do produto. Garantir que não existem efeitos adversos graves, como, por exemplo, óbito, uma coisa que pode acontecer. Então, nesse tipo de análise, a vacina passou incólume, todos os 76 participantes não tiveram eventos adversos graves. Uma pequena limitação do estudo é que, nessa questão de segurança, é que foram incluídos apenas jovens entre 20 a 30 anos. Então, jovem costuma ter menos evento adverso, costuma ter menos problema com efeito colateral do que pessoas de mais idade, que são, obviamente, as principais candidatas para receber a vacina. Agora, quando a gente vai avaliar o quesito eficácia, eles mediram nesse estudo publicado hoje na Lancet 2 tipos de variável. Primeiro, a produção de anticorpos, que realmente foi muito grande. Os 100% dos 76 pacientes, portanto, obviamente, todos fizeram um nível bastante alto de anticorpos, que são anticorpos neutralizantes. Que, como a gente já discutiu anteriormente em outras conversas, né, Denise? A gente não sabe quanto tempo essa produção de anticorpos dura, quanto tempo eles ficam circulantes, quanto tempo seria necessário, então, para uma nova dose da vacina, levando em consideração essas 2 doses que o estudo colocou. Um outro ponto foi que eles avaliaram a resposta celular T, a resposta de células, principalmente um tal de linfócito T, que produz uma resposta citotóxica, que ativa realmente células que vão destruir o vírus, como macrófagos, linfócitos TCD8, e parece que foi bastante interessante. Então, do ponto de vista preliminar, com esse estudo publicado hoje, finalmente a Sputnik 5, né, que é o nome da vacina que eles deram, um nome bem interessante, a Sputnik 5 entra realmente no hall das 6, 7 candidatas sérias a serem vacinas utilizadas na prevenção contra a Covid-19. Agora, doutor Alexandre, a gente pensando na aplicação da vacina aqui no Brasil, seria necessário que se pegasse pessoas com mais idade, aquelas que apresentam uma gravidade maior quando pegam a doença, pelo menos geralmente a maioria apresenta essa reação diferente, para se ter maior segurança mesmo, inclusive quando se pensa na distribuição, a população mais vulnerável que deveria ser beneficiada antes com a distribuição da vacina. Perfeito, Denise, esse é o raciocínio, até mesmo fazendo uma comparação com a vacina da gripe, com a influenza, né? Geralmente a gente vacina os mais suscetíveis a terem casos graves. Essa é uma outra limitação do estudo, né? Eles utilizaram pacientes muito jovens, realmente talvez foi intencional justamente para mostrar uma resposta mais intensa. A gente sabe que vacinação em indivíduo idoso tem menos eficácia que vacinação em indivíduo jovem, pela própria questão da imunossenescência. O que é imunossenescência? É o envelhecimento do sistema imunológico.
Então, pegando qualquer tipo de vacina, vamos pensar vacina para hepatite B. Se eu vacino um adulto de 18 anos e um senhor de 60 anos, eu vou criar mais anticorpos, geralmente no jovem, porque o sistema imunológico dele está mais forte, está menos comprometido, está mais competente. Então, provavelmente isso foi intencional, porque nós estamos vivendo uma corrida contra o tempo em relação ao lançamento das vacinas. A Rússia se antecipou, já registrou e vai fazer, na verdade, um estudo fase 3 em vida real. Pelo que a gente sabe, eles vão vacinar milhares de pessoas, não na questão de avaliação de estudo contra um placebo, e sim já se propondo como uma medida efetiva, coisa que no Brasil não vai acontecer. Nós precisamos e vamos fazer o estudo de fase 3, que é uma outra limitação desse estudo que foi publicado hoje, não teve controle, não teve placebo. Então, sempre que eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso dar a vacina ou a medicação que eu quero estudar e preciso dar o placebo, que é a medicação inerte, para entender se existe realmente diferença, né? Então, os russos, pelo menos por lá, parece que eles vão pular essa etapa do fase 3, vão direto para a vacinação em massa, mas nós aqui, antes de usarmos qualquer vacina, seja essa russa, seja da Oxford, seja qualquer uma das chinesas, vamos esperar os resultados dos estudos de fase 3, que são placebo controlados. Agora, doutor Alexandre, chama a atenção essa questão do uso do placebo em vacina. Eu queria até entender melhor isso, porque em relação ao medicamento é uma outra coisa, a resposta que o organismo dá a um tratamento de combate à doença quando está instalado. Agora, no caso do placebo, as pessoas são expostas da mesma forma à doença e o que se considera é a possibilidade de quem tomou placebo também apresentar alguma imunidade durante um determinado período, é isso? Na verdade, a sua pergunta é ótima do ponto de vista científico. O placebo, quando a gente faz estudos com vacina, não é a medicação inerte, é uma outra vacina, por exemplo, uma vacina contra um outro patógeno. Está sendo muito usada para a Covid a vacina contra meningococo, porque a própria resposta imunológica, o próprio desafio ao sistema imunológico a produzir algum tipo de resposta inflamatória pode ajudar. Existem estudos em andamento, por exemplo, da vacina, né, do PPD, né, da vacina contra a tuberculose, estimulando o sistema imunológico de forma mais geral, de forma a ele responder também contra a Covid. Então, talvez algo não específico também possa ajudar. Então, as pesquisas que usam, que tentam avaliar a eficácia da vacina, da vacina contra a Covid, o placebo é uma outra vacina contra um patógeno não específico, tentando mimetizar uma resposta imunológica não específica, mas talvez eficaz. E é isso que a fase 3, tanto da vacina russa quanto das outras vacinas em teste, vão avaliar. Um outro ponto interessante é a tecnologia que a vacina russa usa. Ela usa um vetor, ela usa um outro vírus chamado adenovírus. E dentro desse adenovírus, eles colocam lá um material genético do coronavírus para mimetizar aquela espícula, né? Corona significa do latim coroa, são aquelas espículas, aqueles espinhos que aparecem em torno do vírus. Então, se faz um vírus mutante, lógico, né? Não é o coronavírus, é o adenovírus, um vírus pouco patogênico, para tentar mostrar para o sistema imunológico como ele deve responder se for desafiado ao verdadeiro coronavírus. Perfeito. Estamos conversando com o doutor Alexandre Naime, agora Tiago Berrache. Tiago. Oi, doutor. Muito obrigado por atender mais uma vez a Jovem Pan. Doutor, eu acompanhei a entrevista do diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná e o senhor chegou a falar da questão das 2 doses. Como é possível saber que cada uma dessas doses tem que ser aplicada, cada uma delas tem que ser aplicada no intervalo de 21 dias, se nós não sabemos ainda por quanto tempo essa imunização vai durar? Por que é sempre em 2 doses para depois saber realmente o quanto que essa vacina vai ter em relação ao funcionamento e a vigência, ou pelo menos atendendo as pessoas que tomarem essa vacina? Isso está respondido no estudo que foi publicado hoje na Lancet. Teve um grupo de pacientes que eles resolveram vacinar só com uma dose e um segundo grupo com 2 doses com intervalo entre 21 dias. E aqueles que receberam 2 doses no D0 e no D21 conseguiram manter níveis de anticorpos por maior tempo. Quanto tempo é óbvio que a gente não sabe, né?
o estudo ele teve um endpoint, ele teve um corte de apenas 28 dias, mas quem recebeu 2 doses teve uma resposta mais duradoura de quem recebeu 1 dose. Então pode ser que com essa tecnologia nós precisemos tomar várias doses, não só essas 2 iniciais, talvez sejam 2 iniciais, e depois de 3 a 6 meses, mais 2 e assim por diante. Algo parecido como acontece, por exemplo, com a influenza, que a gente tem que tomar uma vacina anual. Mas lembrando que essa é apenas uma das estratégias, né? Existem outras tecnologias que podem ser mais efetivas. A vacina da Oxford também usa o vetor de adenovírus, mas tem vacinas que usam coronavírus inativado, coronavírus morto. A vacina chinesa usa ele como se fosse partículas, pedaços. Existem as vacinas de RNA mensageiro, que são americanas e europeias. Existem várias estratégias diferentes tentando chegar no mesmo ponto. Uma proteção, tanto em questão de produção de anticorpos, e quanto mais duradouro, melhor, né? Quanto mais tempo, se fosse para a vida toda, seria perfeito, e também daquele tipo de resposta imune celular, que é fundamental contra o desafio da infecção pelo Covid-19. O doutor Alexandre Naime, que é infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da Unesp, mais uma vez, muito obrigada pelas suas informações e sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Foi um grande prazer, Denise, um grande abraço a todo mundo aí da Jovem Pan.